Conectando. Oiê, tudo E bom, meu aí, querido? como tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Finalmente a gente conseguiu marcar o nosso papo, né? Já faz um tempo. No- Que honra conseguir um lugar nessa agenda, hein? Ah, eu que diga também, a gente está em horários diferentes, né? Você está em Portugal agora. Sim. E faz tempo que a gente está tentando montar uma aula, né? Então acho que a crise no fim trouxe para a gente mais oportunidades também, né? De ficar junto, Verdade, apesar da distância. verdade. Mas É, que bom que deu tudo certo. deu tudo certo. É uma honra também para mim fazer essa aula contigo. Acho que a gente tem bastante coisa para trocar. E queria que você Legal. se apresentasse para quem também está entrando agora, e eu vou me apresentar também, porque logo vai estar entrando mais gente, né? Então, e o Legal. vídeo vai ficar gravado por pelo menos 24 horas, então acho legal. Então, bom, antes de me apresentar, só para reforçar um pouquinho o que a Perla disse agora, a ideia é eu vou baixar esse vídeo depois, tá, Perla? A gente vai dar uma editadinha nele e depois eu vou subir lá para o nosso canal do YouTube e aí também fica disponível para a gente usar sempre que for preciso e quem mais quiser assistir depois, aí pode ter acesso infinitamente, tá? Mas Maravilha. obviamente nessas 24 horas vai ficar lá aí no teu canal. E a gente também pode assistir quando que quiser. Bom, meu nome é Alexandre Rodrigues, eu trabalho com neurociência aplicada a negócios já acho que uns 10 anos. E, e é um campo maravilhoso porque ele é desafiador a todo instante, a todo dia está surgindo uma novidade nova. A gente acaba um curso, quando a gente terminou de desenvolver um curso, a gente já tem que atualizar ele, né? Então, para cada aula, a gente traz um assunto novo. E a gente acabou se conhecendo, né, pela num evento que rapidinho, na verdade, mas a gente conseguiu trocar um cartão ali, conseguiu. E aí eu comecei a te acompanhar também, comecei a ver as tuas linhas de estudo. E surgiu então a oportunidade da gente conversar um pouquinho, né, sobre esse assunto que tanto a gente adora trabalhar, né? Introduz aí o que você faz, vamos lá? Assim, bom, eu trabalho com estratégia de marcas e negócios já há muitos anos, 17 anos no mercado, principalmente dentro do mercado de digital, publicidade e modelagem de negócios digitais. E no paralelo também fui, né, me envolvendo com comportamento humano, então me especializei em neurociências aplicadas ao consumo, também intermediei em ciências do consumo em geral, né, que vai de psicologia, economia comportamental, etc. E hoje eu sou parte do laboratório da Unifesp, onde eu também pesquiso a área de tomada de decisão, né, então conhecido também como neuroeconomia, que é um trabalho muito investigativo de como funciona, né, nosso processamento de dados para chegar até o comportamento efetivamente. E hoje também trabalho muito dando aulas e palestras sobre neurobranding, onde eu conectei um pouco mais do conhecimento comportamental com a estratégia de marcas e negócios, principalmente falando, né, no momento que a gente vive hoje, na evolução do Bacana, branding e do mercado em geral. bacana. Bom, acho que o principal tema que a gente veio falar aqui hoje é muito sobre comportamento e um pouco do que está acontecendo no momento social. Acho que a gente está vivendo, não, eu não digo grandes mudanças, mas eu diria talvez a evidência de alguns comportamentos que já fazem parte da natureza humana e que, obviamente, pelo momento e pelo ambiente, estão mais à flor da pele. E antes de chegar, né, no conceito do que são vieses comportamentais, cognitivos, enfim, heurística e etc., eu queria que a gente desse uma introdução para o pessoal entender pelo menos um pouco como que funciona o nosso processamento de dados, né, aqui dentro do nosso cérebro, como que ele atua. E a gente até separou aqui uns temas para debater, e a ideia é não ficar mais que 10, 15 minutos em cada um, então é óbvio que não vai dar para ter Uhum. uma profundidade gigante, mas a gente Isso. gostaria até que vocês interagissem com a gente. Eu vou dar a palavra agora para o Ale, para a gente falar um pouquinho como que funciona o cérebro em termos até do conceito do cérebro trino, que já é bem conhecido pela maioria.
Então, o conceito de cérebro trino, ele é muitas vezes subjugado, né? Na minha visão, por muita gente, né? Que a gente fala sobre cérebro trino, por exemplo, eu tenho uma aula de um curso de neuromarketing, psicologia do consumo, até neurocomportamento, acho que até neuroaprendizagem também eu falo sobre cérebro trino. Ou seja, ele é um conceito extremamente relevante, ele não é antigo, ele continua sendo atual, né? E muita gente subjuga do tipo, já foi superado, já existem conceitos que superaram, isso aí não funciona mais, é um conceito de 1960. Ok, tá tudo certo. Eu acho que, obviamente, como toda ciência, a neurociência evoluiu de uma maneira estratosférica em 50 anos, em 30 anos. Isso é inegável, né? Mas o que acontece? Quando, por exemplo, quando você vai falar sobre administração de empresa, você também fala sobre Taylor, Fayol, Ford, entendeu? Então, quer dizer, são pessoas que não devem ser subjugadas, assim como a própria teoria do cérebro trino, né? O que se sabe hoje, e o que já é fato, é de que todo cérebro trabalha junto, de uma mesma condição, né? Ele é ativado todo ele sempre a todo momento, né? E não separadamente como se achava antigamente. O que acontece é que o cérebro trino ele tem um conceito muito interessante quando ele fala do próprio cérebro reptiliano, daquela divisão de camadas do reptiliano, do límbico e do neocórtex. E isso, para a gente que trabalha principalmente com neuroeconomia, psicologia do consumo, é um conceito extremamente importante. Porque dentro destas camadas, por mais que elas interajam entre si, dentro dessas camadas existem prioridades de tomada de decisão. E é isso que é relevante. Por exemplo, uma decisão que possa corromper com a sua vida, com a sua sobrevivência, e ela está lá no reptiliano, ela faz parte do tronco cerebral, ela vai ter mais autonomia, ela vai ter mais prioridade sobre um outro tipo de processo. Então, por exemplo, você não pode querer vender algo para alguém se essa pessoa estiver com fome. Vai ser mais complicado de vender, tá entendendo? Em Exato. compensação, a gente tem uma parte do nosso cérebro que chama sistema límbico, que é onde reside o âmbito emocional, que ele é muito estudado por todas as linhas da neurociência. Ou seja, ali sim existe uma relação de troca. Você pode irritar alguém, você pode deixar alguém feliz, ou seja, a gente consegue ter uma certa autonomia em cima do sistema límbico de alguém. E o neocórtex é a conclusão. Então, ou seja, para eu atingir o neocórtex da maneira como eu gostaria, eu devo modelar o meio com os estímulos necessários para que esse neocórtex chegue a uma determinada conclusão. Não é assim que funciona? Exatamente. E o que eu gosto, inclusive, quando se fala da teoria do cérebro trino, é entender as prioridades em cada fase da evolução humana, né? Então, porque as prioridades, quando a gente tem alguma ativação ambiental que seja um gatilho para, de alguma forma, acionar esse nosso senso de percepção sobre a realidade e, de alguma forma, acesso a alguma coisa sobre aquela fase da evolução, então aquela fase da evolução toma a frente do seu processo comportamental. Então, a questão justamente da evolução, acho que de todos os estudos que têm sido já realizados nos últimos anos, é do funcionamento do cérebro como um conjunto de fatores, né? Então, o que importa é o que está em evidência no momento do seu comportamento, né? O que induz o seu comportamento. E a gente tem uma série de induções comportamentais. E o que eu gosto de trazer sobre o conceito do cérebro trino, nada mais é esse olhar como banco de dados. Então, vamos pensar que, acho que, não sei se você tem a mesma metáfora que eu, mas acho que eu gosto de olhar o cérebro como um computador, porque no fim ele vem pré-programado, né? Essa pré-programação é carregada pela nossa pré-história, pela nossa história pessoal. Então, a gente tem um banco de dados tanto herdado dos nossos ancestrais mais distantes e mais próximos, familiares até, que são as informações que vêm geneticamente pelo nosso DNA e tudo mais. E essas informações, elas nos ajudam a balizar as coisas e tomar decisões, e julgar as coisas para saber exatamente como agir nas situações. Então, acho que o mais importante da gente entender é isso, que o cérebro reptiliano, ele traz uma bagagem, e essa bagagem prioriza a sobrevivência de acordo com a época que a gente viveu lá atrás. O cérebro, o sistema límbico, ele também vem carregado de
programações e cria-se uma nova programação, um novo sistema de processamento, porque as emoções surgiram a partir dele justamente para nos ajudar a armazenar mais na memória, né, registrar na memória as experiências para nos ajudar a tomar decisões futuras. Então, o sistema límbico nos ajuda a armazenar a experiência da nossa vida, né, a criar o nosso banco de dados. E o córtex, ele simplesmente cria consciência dos impulsos comportamentais que eles nos induzem. Então, é muito importante a gente entender isso para a gente poder falar sobre vieses, heurística, as nossas dificuldades de decisão e até mesmo o nosso senso de julgamento limitado, que fica muito evidente no momento como a gente está vivendo agora, né? Então, eu acho que é por isso que é importante deixar todo mundo na mesma página, de uma forma bem superficial ainda, mas que faça sentido para todo mundo, né? Não, e a própria relação do conjunto desses três em cima do próprio neocórtex, né? Então, por exemplo, assim, as duas camadas inferiores, entre aspas, que na verdade não existem camadas inferiores, né? Mas existem, vamos dizer, camadas prioritárias, vamos dizer assim, elas direcionam o próprio poder de decisão que nos cabe no neocórtex, ou seja, o que é a nossa consciência? A nossa consciência é simplesmente juntar elementos de um passado, elementos de um presente ao qual você está vivendo e planos de um futuro. Então, quer dizer, a única diferença nossa para qualquer outro tipo de animal é que a gente consegue projetar futuro sobre relações e aprendizados de um passado dentro de uma expectativa presente. O animal não faz isso, o animal vive dia após dia. Mas ele sabe onde ele está, ele sabe quem são as pessoas que ele tem que confiar, ele sabe, um cachorro, por exemplo, ele sabe o ambiente onde ele mora, onde fica a casinha dele, onde ele vai fazer as coisas, onde ele tem que buscar comida. Então, ou seja, ele tem uma certa percepção consciente de onde ele está, mas ele não é consciente em relação à sustentabilidade, ao seu papel no planeta, e isso faz parte do ser humano. Exato. Então, quer dizer, por que o meu plano é diferente do seu plano? Porque nós temos eventos emocionais diferentes que nos trazem memórias diferentes e registros diferentes, consequentemente intenções diferentes. Mas o nosso íntimo, né, a nossa questão instintiva, ela é a mesma há 200 mil anos. Exato. Então, o que as pessoas não entendem e o que elas acabam dizendo é que o mundo será um mundo novo, teremos comportamentos novos. Eu acredito que não existe comportamento novo, existe o mesmo comportamento com uma nova adaptação. Então, quer dizer, hoje, né, aqui em Portugal, nesse momento que estão começando a liberar agora as pessoas, né, que esse problema já está sob certo controle, o que a gente percebe é que as necessidades elas são praticamente as mesmas, mas de uma forma adaptada, tá vendo? Porque assim, o ser humano é o ser humano, como é. Exato. Então, quer dizer, né? Tanto que estudar um Homo sapiens é quase como estudar um comportamento humano atual. E muito se busca, na questão antropológica, estudos que demonstram como nós somos ainda aquele Homo sapiens de 80 mil anos atrás, né? A única coisa que mudou é o cenário, né? E como o cenário muda, a gente muda, porque somos seres reativos. Acho muito importante lembrar isso, né? Que não somos proativos. Temos um cérebro plástico. Temos um cérebro plástico que se adapta. Pronto. Exatamente. Então, o ambiente nos molda, porque o ambiente nos dita comportamento. O ambiente nos gera estímulos e a nossa mente interpreta esses estímulos de acordo com esse banco de dados que a gente tem. O banco de dados pré-histórico e o banco de dados pessoal que cada um tem na sua própria existência, porque cada experiência nossa é registrada como um dado para ser usada como base quando você precisar de algo, né, similar a essa situação, numa situação futura. E é justamente o que acontece quando a gente toma atitudes, que eu acho que aqui entra um pouquinho do conceito dos processamentos, né, do sistema 1, sistema 2, que também foi um outro conceito muito trazido na neuroeconomia, especificamente pelo Daniel Kahneman, que é um cara muito bem conceituado no mercado. Ele trouxe ideias muito bacanas sobre como funciona o comportamento humano. E o que eu gosto daquilo que ele traz é justamente esse olhar de como a gente precisa, né, parar e refletir para tomar boas decisões, senão a gente está sempre guiado pelo nosso banco de dados.
eu acho que o principal ponto é que, justamente por termos uma limitação de dados, né? Então, nossos dados vêm ou da pré-história, que já não faz mais sentido hoje, e, obviamente, não tem necessidade de uma série de induções comportamentais de antes, mas a gente continua, e das nossas próprias experiências que são limitadas. Então, eu não tenho a experiência de vida que você não tem a minha, e isso dita a nossa capacidade de percepção. Então, acho que o ponto principal é tudo que você toma de certeza na tua vida não é necessariamente uma verdade. Aliás, 99,9% de chance de você estar errado. E acho que admitir isso é uma grande dificuldade do ser humano, porque a gente tem um ego muito grande, né, de imprimir opinião, que também é um viés comportamental, né, ter razão é uma necessidade, inclusive, de se impor socialmente e ganhar relevância, mas estar errado é pelo menos 99% de chance. Então, porque a gente não tem capacidade de perceber as coisas 100%, justamente por não ter a quantidade de variáveis de dados suficiente para enxergar as coisas 100%. E eu queria que você trouxesse um pouquinho sua visão sobre isso aqui. Não, e até inclusive assim, eu acho que tu falou em dois pontos bem interessantes, né? Por exemplo, a gente tem obviamente o Kahneman e a gente tem o Thaler também, o Thaler que trouxe a economia comportamental, né, em cima do conceito de nudge também, que daí a gente pode juntar as duas coisas aqui, a gente pode trazer isso daqui a pouquinho. Mas o nosso cérebro ele tem um aspecto muito importante que chama filtro atencional. O filtro atencional, ele faz o quê? Ele faz com que os milhares de estímulos do ambiente nos tragam, consigam passar nesse filtro atencional o que realmente é prioridade para este cérebro nesse momento. E o que é mais bacana disso é que nem sempre o que é importante para o seu cérebro pode ser importante para você. Por isso que a gente tem alguns vícios, por isso que a gente desenvolve hábitos, por isso que a gente se pega muito em questões de padronizadas, né? Para quê? Porque quando tu vê algo padrão, quando você vê algo que está padronizado, você não precisa pensar muito rápido, você logo já saca o que está acontecendo e já se situa, ou seja, o cérebro se conforta quando ele consegue compreender o meio de uma maneira mais rápida. Caso contrário, ele sofre, entre aspas, porque ele tem que trabalhar um processamento muito maior, se concentrar muito mais em cima de um ambiente que não está padronizado, ou seja, que está fora de uma estrutura que ele já conhece. Por isso que o processo de mudança e adaptação também é sofrido. Por exemplo, se a gente for perceber esse momento que a gente está vivendo, a gente está passando por um processo de transformação e adaptação, aos quais, inevitavelmente, você tem que aprender novas competências. Eu tive que desenvolver isso. Eu estava para colocar os meus cursos online há muito tempo, há muito tempo. E aí agora chegou... não, até porque assim, tinha outras coisas para fazer, me chamavam para uma aula presencial. Eu prefiro aula presencial, porque eu adoro. Então me chamavam para uma palestra, para um seminário. Aí o que eu vou fazer? Em vez de eu preparar o curso para online, eu melhorava aquela aula presencial que eu ia fazer. Ou seja, eu fazia o que eu gostava mais de fazer. Eu priorizava isso. Então, quando eu tinha que deitar a cabeça ali para fazer o online, o meu cérebro, ele me jogava para o outro lado, entendeu? Então agora o que ele está me dizendo? Pô, é agora ou nunca. Então vamos ter que fazer agora, entendeu? Então pronto, aí a gente vai e faz. Agora, o que as pessoas ficam imaginando? Que isso vai passar, e eu vou esperar passar para voltar ao normal, para voltar ao normal. E se esse normal não acontece? Ou se agora existe um outro normal? Exato. Essa é a questão, entendeu? A gente tem que aprender a se adaptar a isso. A gente foi feito para se adaptar, né? Exato. E acho que a adaptabilidade é uma capacidade humana muito forte, poderosa. Por isso que a gente sobrevive há tantos anos como espécie. E por isso que a gente evolui como espécie, né? Não é uma espécie estável, estática. Pelo contrário, nosso cérebro é plástico justamente pela capacidade que tem de se adaptar ao ambiente. Por isso que nós somos uma espécie tão forte, né? Então, estamos sempre agregando mais. É por isso que a gente tem os puxadinhos no cérebro, né? Então, a gente tem camadas evolutivas novas cada vez que a gente vai passando por um processo de evolução e maturidade. E eu acho que um ponto importante a trazer é justamente o quanto a gente viveu sobre o viés da procrastinação. Principalmente quando a gente fala de transformação digital. Você trouxe um conceito interessante na tua própria experiência, eu vou dizer que eu passo pela mesma coisa, né? Então, tudo que é esforço, o cérebro rejeita.
Então, a não ser que ele tenha senso de urgência. E eu acho que esse é um viés comportamental muito forte e todo ser humano tem. Então, o que é uma barreira comportamental? Tudo que gera esforço cognitivo, esforço físico, perda de tempo e insegurança por medo de algo que é desconhecido, te faz ter um bloqueio comportamental se você não tem uma prioridade muito grande. E aí eu vou contar um pouquinho como eu analiso o senso de prioridade dos momentos de vida das pessoas, dos consumidores em geral. A gente tem, né, aqui uma balança que é o querer, o desejar, o gostar, que é algo afetivo e muito forte. E justamente por termos um cérebro totalmente emocional, muito mais emocional do que racional, é muito mais poderoso o gostar, o querer e o desejar do que o precisar, né? Então, você mesmo deu um exemplo. Eu gosto muito de dar aula presencial, de dar palestra, e eu também. E eu passo pela mesma coisa. Então, no processo que você falar, eu tenho que gravar, já vem um tenho que. Se não tem um senso de urgência, que é algo do tipo, se eu não gravar, não vai ter aula, eu deixo para amanhã, né? Eu posso gravar no final de semana que vem. Tá tudo bem. É que nem dieta, é que nem qualquer coisa que interfere no nosso prazer, né? Então, porque a gente ainda não tem, talvez, o domínio, né, de fazer online, a mesma coisa que a gente tem domínio de fazer no presencial, porque fizemos tantas vezes que virou uma atitude automática, que seria o sistema 1 de pensamento, né, que é automatizado. Exato. Um conhecimento já heurístico. Então, acho que esse é um conceito interessante para mostrar que a gente viveu tanto tempo procrastinando uma transformação de negócio, uma transformação de vida. Então, por exemplo, tem muita gente sofrendo hoje em confinamento a dificuldade, por exemplo, de fazer atividade física. Então, por quê? Porque já não é algo que faz parte do gostar e, de alguma forma, quebrou-se uma rotina que seria, sei lá, caminhar de manhã no parque, que talvez fizesse algo, desse prazer. Então, dentro de casa não tenho prazer, logo, tenho que trabalhar, tenho que não sei o quê, tenho o quê. E aí você deixa, você acaba de alguma forma pendendo para o gosto e arrumando uma desculpa. Sim. Então, tem muita gente sofrendo hoje conflitos e que os conflitos nada mais são do que reflexos de um longo tempo de comportamentos, né? De uma procrastinação, uma empurrar com a barriga, seja a empresa, seja o relacionamento conjugal, que tem muita gente passando dificuldade, muito divórcio, e etc. Então, seja o próprio autocuidado, que fica mais explícito uma vez que você está sozinho consigo mesmo, com mais tempo livre, que eu digo, é ter mais tempo em casa, né? Então, você pode parar e fazer outra coisa, mas o trabalho também, home office, não é tão simples assim. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai empurrando com a barriga as coisas e quando uma situação de urgência acontece, a gente não sabe resolver, porque, na verdade, fomos pegos de surpresa por algo que a gente já devia, de alguma forma, ter uma certa preparação, que são os momentos de crise. Se tem uma certeza na vida, é que haverá crise. Então, quando você tem uma fortaleza, quando você constrói caixa, quando você pensa nas possibilidades de uma forma realmente racional, você consegue ter saídas para todo tipo de todas as possibilidades de uma forma realista, viveu no auto-engano, que é outro viés comportamental, então hoje você está sofrendo mais possivelmente. O que você acha sobre esse sofrimento coletivo? E aí eu falo dos conflitos em geral. O que acontece? A procrastinação, ela é parente da preguiça, obviamente. Tá? Ela tem uma mãozinha dada com a preguiça. A preguiça, não por acaso, é um dos 7 pecados capitais. Né? Então, quer dizer, todos os 7 pecados capitais, se a gente for ver, eles fazem parte do instinto humano. Por quê? Para te fazer pecar. Perfeito. Então, quer dizer, não existe pessoa que não peca, porque os 7 pecados capitais são instintivos, entendeu? Então, quer dizer, a preguiça também é. Só que a preguiça, ela não é assim tão ruim. Ela faz parte da nossa vida. Existe a preguiça que é para você descansar, que é para você se recuperar de um momento de trabalho e o outro dia você está pronto para trabalhar novamente. Essa é a função.
Você nunca vai ver, por exemplo, um leão na selva fazendo Cooper. Nunca. Ou correndo para fazer um exercício. Leão na floresta está sempre dormindo embaixo de uma árvore. Por que ele está sendo dormindo? Porque ele é preguiçoso? Não, porque ele vai utilizar daquela energia quando for necessário. O problema do leão para nós é que o mundo do leão não muda. A vida toda que se criou um leão é exatamente a mesma vida. A nossa mudou milhares e milhares de vezes. Para um leão, ele não precisa ter outra opção a não ser se manter vivo e forte para caçar. Para o ser humano, não. Ele trabalha hoje com milhares de requisitos de sobrevivência. Então, a procrastinação, ela te atrapalha no momento ao qual você acaba ficando sem opção por não se desenvolver em outras coisas. Ou seja, eu dou aula de neurociência, então eu dedico a minha vida inteira para a neurociência. E daqui a pouco some a neurociência, o que aconteceu comigo? Entende? Então aquele tempo que eu poderia estar estudando outras coisas, ou desenvolvendo outras opções para mim, eu estava brincando, eu estava me divertindo, eu estava fazendo o que o meu cérebro mais gosta, que é liberando dopamina no que eu gosto de fazer, entendeu? Exato. Então, o que acontece? A procrastinação, ela é ruim no momento que ela atrapalha o seu desenvolvimento. Porque todo mundo tem. Todo mundo, de certa forma, luta contra isso. Entendeu? Eu já entreguei na própria universidade, agora estou fazendo doutorado. Imagina fazendo um doutorado que você vai ter aula de filosofia da arte, por exemplo. Nossa, cara, você tem que ler um livro todo de filosofia da arte em inglês. Quer dizer, é um assunto que não te interessa, é um assunto que não te agrega, sabe? Mas você tem que fazer. Então o que acontece? Você tem que lutar contra essa procrastinação, porque existe um bem maior por trás, uma função maior por trás. Entende a relação? Então eu entendo a procrastinação dessa forma. Né? É aquele cérebro feliz que ele quer ficar feliz e você tem que dizer assim, não, filho, agora é hora de trabalhar. Isso tem que ser de forma racional. É exatamente para isso que eu acho que serve a racionalidade. Fizeram até uma pergunta aqui. Nosso cérebro é preguiçoso, correto? Correto, nosso cérebro é preguiçoso porque a gente tem energia limitada para poder processar trilhões de sinapses por segundo ou muitos bits, né, de informação ao nosso redor. Então, a gente acaba priorizando o cérebro, né? Não quando eu falo o cérebro e não a gente, é porque parte de você é pré-programada e você não tem controle consciente. Então, essa parte sua que toma decisões por você, ela vai analisar a situação e priorizar aquilo que vai evitar riscos de acordo com o que ela tem de banco de dados para avaliar a situação em termos de riscos. Então, e riscos para o seu cérebro, qualquer coisa que possa te gerar uma emoção negativa, ele não sabe que é inofensivo, ele só sabe o que você sente. Então, o cérebro não sabe o que está acontecendo na realidade, ele só sabe interpretar a realidade pelas emoções que você tem. E as suas emoções são ancoradas pelas suas memórias sensoriais. Então, é muito difícil você tomar uma decisão correta se você não traz a consciência se você não traz a lógica para a reflexão. E a indução da preguiça, ela é parte da gente. E a gente sempre vai dar uma desculpa do tipo, eu mereço, eu tô cansado. Então, se teu cérebro encontrar uma desculpa maior que a tua motivação, a tua preguiça vai sempre estar no controle. Você precisa encontrar uma motivação maior do que a justificativa que ele traz para sentir prazer. Claro. Não, e até por isso que eu digo, as pessoas dizem, a gente ainda está em evolução, o ser humano ainda está em evolução. Quando eu escuto essas perguntas em aula, eu digo assim, alguns sim, outros não. Exatamente, perfeito. Não é assim. Qual é a diferença? Explica para as pessoas, porque eu acho muito bom essa reflexão. Não, porque na verdade, assim, quem consegue lutar contra isso, quem consegue dominar o seu cérebro, o que é dominar o seu cérebro? Por exemplo, eu já vi várias pessoas que compram um computador, um supercomputador, para fazer pouca coisa. Então, o que acontece? Se você não sabe utilizar essa máquina, você não vai ter o potencial dessa máquina. O nosso cérebro, ele não espera que você domine ele, ele toma conta da situação. Até que você compreenda o que está acontecendo e tente modelá-lo, entendeu? Porque caso contrário, ele vai tomar conta, ele vai à frente, ele vai fazer o que para ele é melhor. Ele vai garantir a sua sobrevivência, ele vai fazer com que você busque alimentação, ele vai
vai fazer com que você busque reprodução. Quando você conseguir essas três coisas, o que ele vai fazer? Ele vai sentir o maior prazer do mundo e vai dizer, você está correto, você não precisa de mais nada. Ah, não, Você mas está agora eu pronto. gostaria de fazer. Agora eu gostaria de estudar, porque eu gostaria de ser alguém melhor. Aí ele vai perguntar, mas para que isso, se a gente já tem os três pilares, entendeu? Então, Exato. por que eu digo que algumas pessoas evoluem e outras não? Porque as que não evoluem são as pessoas que deixam com que o seu cérebro tome conta da sua vida. E as que evoluem conseguem compreendê-lo e conseguem trabalhar melhor com ele, ou seja, conseguem ter o seu cérebro ao seu favor. Eu gosto muito desse conceito que você trouxe, inclusive para mim existe, aí é na minha própria opinião, existem três tipos de consciência e só uma é capaz de nos evoluir. A gente tem a inconsciência que todos nós temos e faz parte de grande parte do nosso comportamento. Nós temos a consciência, que é a capacidade de perceber as coisas, que é super limitada, porque ela depende do nosso banco de dados, tanto da nossa ancestralidade quanto da nossa experiência de vida, o que é muito Sim, limitado, né? Porque somos sim, seres que normalmente vivemos um padrão, inclusive, e isso faz com que a sim, gente não sim. tenha muito mais do que algumas experiências. Então, todas essas duas consciências, elas são super limitadas, limitantes comportamentalmente. Agora, a Sim. única consciência que é capaz de nos evoluir é a autoconsciência. Porque é Uhum. somente fazendo uma reflexão e um questionamento que a gente consegue manipular e regular as nossas emoções. Então, a gente não consegue controlar aquilo que a gente vai ter de reação emocional em relação a um estímulo do ambiente, porque é um processo automático. Então, nossos Claro. sentidos captam, vão resgatar na memória alguma coisa similar a essa situação, e similar visualmente, olfativamente, então não é similar em julgamento. Para Não. assim construir um julgamento. E esse julgamento É isso. normalmente é enviesado justamente porque a gente tem essa capacidade limitada de informações pré-programadas para poder tomar um julgamento como decisão. Então, eu acho muito importante para a evolução você mesmo admitir para si que possivelmente, seja lá qual seja a sua crença sobre qualquer coisa neste momento, ela possivelmente está enviesada, ela não está analisando a situação como um todo, então possivelmente você está errado, o que pode te Mas sabe ajudar a que, evoluir. mas sabe que isso é muito louco, né? Porque o que acontece? Eu tenho uma das formações que eu trabalho, ela chama neuromarketing, né? O neuromarketing é o quê? É você modelar um ambiente para que o cérebro consiga captar melhores estímulos daquele meio, de uma maneira extremamente resumida, né? Ou seja, você tenta trazer para um âmbito emocional um registro melhor de informações. As pessoas, elas vão para a aula, elas se matriculam nos cursos para fazer o neuromarketing para vender mais. Então, ou seja, eu vou lá buscando recursos para que eu consiga vender mais na minha empresa. E é muito engraçado, assim, porque eu já sei o que vai acontecer, de tantas turmas que já se passaram. Mas chega no final, elas se surpreendem de se conhecer durante o curso. Ela assim, Alexandre, eu vim aqui buscando como eu posso vender, mas agora eu tô. Eu ganhei o quê? Eu ganhei uma consciência de como eu funciono. Claro, porque o seu cliente, sendo um ser humano, ele funciona como você. O que as Exato. pessoas não entendem é que tratam um cliente ou tratam qualquer outra pessoa como seres extremamente racionais. E a coisa não funciona assim. Então ela pensa que se ela fez a parte dele, a parte dela vai estar tudo certo. Mas não funciona assim. Exatamente. É, As coisas não são matemáticas, até porque não são. são Não muito existe um axioma subjetivas. pronto. Exatamente. É, E eu acho que quando você fala que nem todo ser humano evolui, eu gosto muito dessa tua afirmação, que para mim é muito isso, tem muito a ver também com o quanto nós somos ou não reféns dos nossos padrões de comportamento, que são nossas crenças e pré-julgamentos que a gente tem ao longo da vida, né? Então, existem vários vieses e heurísticas que nos induzem a esses julgamentos e crenças. E claro, ter consciência deles é muito importante porque muitos fazem parte da natureza humana. Então, claro. acho que hoje a gente está vendo alguns comportamentos sociais que manifestam isso de alguma forma. Por exemplo, a gente tem uma crise política e a gente tem um país em dualidade de quase como mesmo se fosse um time de futebol, né? Então, Sim.
a bandeira ela é mais importante do que o conceito em si, né? Então, que é a verdade e o bem comum. E eu acredito muito que existe muita gente que vai manifestando fake news e nem lê, justamente porque a gente tem o viés da confirmação, né? Então, todos os dados que aparecem para você, que de alguma forma fortalecem uma crença que você já tem, você acredita fielmente neles e passa adiante, nem lê direito. Então, a maioria das pessoas lê a frase, como a frase só afirma algo que elas já acreditam, fica uma sensação de que aquilo é muito correto e passa adiante. Então, esse é um grande movimento das fake news e que está em evidência hoje, assim como a conformidade social, que é muita gente abraçar algumas verdades que não são necessariamente verdades, proliferadas, né, por uma comunidade que confia e passa adiante como uma crença pessoal e acredita piamente, mas nunca refletiu sobre realmente, nunca analisou as variáveis de forma super crítica e questionadora para poder sair, tomar um julgamento e expressar uma opinião. Então, tem muitas coisas acontecendo hoje que evidenciam essas nossas tendências comportamentais. E eu queria que você desse também um overview do que você acha sobre esses comportamentos atuais, enfim, o que você tem visto que pode dar um exemplo, talvez, para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que a gente tem, né, de padrão comportamental, acho que da natureza humana e não só particular, né? Então, a gente tem dois pontos bem interessantes aí que acabam se complementando, muitas vezes até para um lado negativo, né? O primeiro é o próprio sistema 1 e sistema 2, né? Aquele rápido intuitivo, ao qual você pega, lê alguma coisa, já tira todas as suas conclusões em 0,5 milésimos de segundo, e aí você é estimulado por um tipo de sentimento, né? Que, por exemplo, se o tipo de sentimento for raiva, ou nojo, ou tristeza, ou alguma coisa desse sentido, eles são imperativos, ou seja, você rapidamente ativa uma zona de comportamental, de movimento, e repassa aquela notícia em diante. Ou seja, eu odeio isso aqui, isso me fez muito mal, eu vou tentar esclarecer isso para as outras pessoas, né? Então, esse é o rápido intuitivo. O analítico, ele demora mais para chegar, né? Que é o outro sistema do Kahneman. Então, o que acontece? Eu vou abrir a notícia, aí eu tenho muita coisa para ler antes de eu repassar isso. Eu não vou parar para ter esse processamento inteiro para conseguir passar essa informação, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem, primeiro, esse ponto, ou seja, eu sou impulsivo, o ser humano ele é impulsivo por natureza. E o segundo elemento é um elemento mais psicológico, vamos dizer assim, que ele chama imunização cognitiva. O que é imunização cognitiva? A imunização cognitiva é a base que forma a lavagem cerebral. A imunização cognitiva, ela faz com que você bloqueie qualquer tipo de informação que venha contra as suas crenças. Perfeito. Então, por exemplo, se você acredita em determinada coisa, por mais que eu diga, por mais que eu demonstre que isso está errado, que isso não funciona assim, você bloqueia essa informação. Entendeu? Por quê? Porque vai te doer demais mudar toda a história de conhecimento, você pode ter perdido muita coisa, entendeu? Então, quer dizer, a imunização cognitiva, junto com o sistema 1 e o sistema 2, faz com que a gente bloqueie qualquer tipo de situação. Ainda mais se essa situação, essa pessoa, essa informação, ela venha num momento de tensão, onde o meu cérebro se fecha mais ainda em relação a eu não explorar novos ambientes, tá entendendo? Exatamente. Então, assim, é um problema emocional que a gente convive em matéria, exatamente como você disse, em matéria de reação ao meio, que simplesmente blinda o nosso cérebro. Então, quer dizer, existem eles e existem nós nesse momento, tá entendendo? Exato. Então, tudo que você diz para tentar me convencer ao contrário, eu vou rejeitar, eu vou tentar contrapor, entendeu? Eu não vou querer acreditar, porque eu não posso estar errado num momento tão tenso. E é tão Muito interessante isso que, na verdade, a sociedade só evolui quando duas pessoas de opinião contrária dividem aqui dados e multiplica a capacidade de interpretação para chegar numa terceira visão. Então, Perfeito. quando você está fechado, né, no sentido de eu tenho razão e o outro não tem, você está limitando a tua evolução e a evolução social.
tudo que é opinião taxada como certeza já está fadada ao fracasso, porque a única certeza que a gente tem é que a gente não tem capacidade cognitiva para enxergar todas as variáveis do meio ambiente, né, do cenário, e poder ter conclusões corretas da realidade. Então, os vieses nada mais são do que julgamentos que enviesam a realidade. E isso é o que a gente faz toda vez que a gente toma um comportamento automático. Então, tudo que você acha que, né, eu sei essa. Ou você sabe mesmo que é uma parcela pequena, provavelmente, ou você está errado, né? Que até eu costumo fazer algumas brincadeiras em aula que mostra para as pessoas um exercício de reação automática por associação, que elas dão respostas erradas, muitas vezes, por fazer sentido, mas não faz, se você olhar com calma, né? Então... E elas respondem tudo assim, não, mas é lógico, é lógico. Mas o que é uma lógica? A lógica é o que é certo para você, o que faz sentido para você. Eu posso quebrar a sua lógica dando um argumento que você não estava contemplando. Então, a sua lógica inteira, o seu mundo inteiro, ela está em 5 argumentos. Se eu chego com o 6º argumento, eu quebrei a sua lógica, quebrei a sua verdade. Né? Discutir também é a questão da sobrevivência. Então, a gente está vivendo hoje um medo. E o medo está em evidência porque a gente está em risco de sobrevivência de várias formas, né? Então, e toda vez que a gente está em risco de sobrevivência, a gente entra no que eu chamo de, né, modo sobrevivência, que seria nosso lado primitivo. E esse lado primitivo, ele interfere totalmente na nossa capacidade cognitiva, na nossa capacidade de tomada de decisão e nos faz tomar atitudes ainda mais emocionais e muitas vezes totalmente fora de contexto. Então, por exemplo, as pessoas saírem correndo para encher a casa de papel higiênico é o medo totalmente dominando o teu comportamento. Então, se você olhar pela lógica, a lógica é que não vai faltar papel higiênico. Se você fizer as contas, se você realmente construir, né, um trabalho lógico baseado em dados, realmente não vai te dar a sensação de medo. Mas a gente avalia a situação de uma forma superficial e a reação é, meu Deus do céu, vai ter greve de caminhão, vai pegar tudo que existe. Não, e o próprio comportamento de bando, né, Bela? Imagina, todo mundo na fila do supermercado tá cheio de papel higiênico. Pô, eu vou comprar também, porque o que está acontecendo? Né? Alguma utilidade eu vou descobrir, se eu já não sei, porque se está todo mundo fazendo, eu também tenho que fazer. Exato. E esse é a conformidade social, né? Que é aquilo que todo mundo acredita, fica subjetivo para o teu cérebro de que é um caminho seguro. Então, se todo mundo está enxergando assim, você passa a começar a enxergar por uma questão de até se questionar de estar errado. Então, vai na de todo mundo. Se todo mundo está fazendo, significa que é seguro. Então, eu devo fazer também. E isso é um comportamento bem, acho que expressado de várias maneiras hoje. E o medo também na questão da sobrevivência econômica. Então, você vê muita gente hoje tomando atitudes drásticas econômicas também por medo e muita gente sofrendo economicamente, né? Por uma questão também de falta de preparação. O brasileiro não tem um perfil de planejamento financeiro, então, por ser difícil, a gente procrastina o conhecimento financeiro. Porque é difícil tomar decisão financeira, não é fácil. Então... até porque o dinheiro ele é um meio para você acumular bens. E o nosso cérebro, ele entende bens como algo que te protege. Por exemplo, um esquilo, ele tem que lotar a casa dele de nós. Isso para ele é importante. Se ele tivesse dinheiro, ele comprava tudo de nós. E a gente também. A gente também. É muito difícil pegar um dinheiro e ir lá no banco e depositar. Você prefere comprar um carro que você vai pagando mensalmente, porque senão você vai se incomodar se não pagar, do que juntar o seu dinheiro. Então, mas isso é uma questão de educação. Você mesmo disse, o brasileiro não é acostumado, mas tem alguns países que sim, estão mais preparados para isso. E se a gente for perceber, são países com um nível educacional mais evoluído que o nosso. Ou seja, eles ensinam como funciona e por que você precisa de um recurso certo na hora certa. E se a gente for perceber, são países que participaram de guerras mundiais.
Então, a guerra, a crise, o problema, a dramaticidade do problema, ela também ensina. Esse medo que se passa hoje, ele é normal. A primeira coisa que a gente tem que admitir é que o medo é normal. O medo faz parte do ser humano. Todos têm medo. Não existe animal na Terra, ou nunca existiu um animal, ou pelo menos ele não perpetuou a sua espécie, se ele não tivesse medo. Ele morre sem medo. Ele não sobrevive, ele é tão impetuoso que ele Sim. morre. O medo Então, o que tem um acontece? benefício, né? Que eu acho que é esse o ponto. Tem Claro, um o benefício medo, a muito forte. tristeza, o nojo, todos os sentimentos têm benefício, por isso que eles existem. A gente não pode entender um sentimento como negativo. Poxa, a tristeza é negativo. Não, o neuromarketing usa a tristeza. Quando ele Sim, quer te chamar a tua atenção para algo que você precisa fazer, o que ele faz? Ele coloca uma criança na África passando fome. E, cara, isso é sensibiliza. tristeza. Sim, Mas faz você se sensibilizar. Então você só pensa. Você só pensa no que tem que fazer, você só reflete sobre a sua vida em momento de tristeza. Em momento de euforia, você quer curtir. exato. E na verdade você só reflete e muda quando você passa por crise. E eu Quando dói. acredito muito Quando nesse dói. momento como uma oportunidade de evolução coletiva, porque está obrigando a Exato. sair da procrastinação, quem está vivendo na procrastinação e evitando se adaptar a uma nova realidade que já está, Exato. né, acontecendo antes da pandemia. Então, que é por isso que a gente estava falando antes, né? A pandemia não gerou uma crise, ela Não, só não. evidenciou uma procrastinação evolutiva que de uma realidade que já devia estar, né, em andamento. Então, ela Claro, existe por uma razão também. E eu acredito muito claro, nela como uma oportunidade de evolução pessoal e coletiva. Me fizeram uma claro. pergunta aqui, Ale, que é a Bom, moradia e o bem-estar hoje na sua casa não seria uma necessidade básica? Na verdade, como? a moradia e o bem-estar na sua casa. Então, é uma Aham, pessoa que está perguntando e relacionando com neuroarquitetura. Eu aham. acredito, eu gosto muito de fazer uma conexão com a pirâmide de Maslow. Para quem conhece, a pirâmide de Sim. Maslow, ela está totalmente relacionada àquilo que a gente tem Nossa. até de prioridades na nossa própria natureza, né, em termos de Sim, comportamento. Então, se a gente sim. olhar para as camadas da pirâmide de Maslow, a primeira camada são as necessidades fisiológicas, depois vem Claro. segurança. Se a gente for olhar para essas camadas versus o que a gente está passando hoje, a gente tem, né, as nossas prioridades principais e necessidades básicas fisiológicas, que é a sobrevivência, a alimentação. Por isso que o mercado de bens de consumo ainda está tão ativo. As pessoas estão estocando coisas na dispensa por medo, né? Claro. E comprando Claro. papel higiênico Claro. loucamente. E, Claro. e o segundo nível é a segurança. Então, segurança tem agora uma evidência no comportamento social de diversas maneiras. Por exemplo, a segurança na saúde, que é a higiene, mais higiene, segurança no confinamento. Então, a segurança é um ponto também muito importante. E depois vem o Aham. social, que é a nossa dificuldade hoje de se relacionar no momento de confinamento. Seja pela Sim, distância com as pessoas, seja por estar junto demais. Né? sim, E o estar sim, junto sim. demais em várias famílias é um problema. E aí vem a nossa autoestima, nosso bem-estar de outras formas. E aí, quando você fala do ambiente lar, já está nessa camada entre o social, Sim, né, e a autoestima, o bem-estar, etc. E a autorrealização, por último. Então, está nessa camada de cima da pirâmide, que é uma prioridade posterior às necessidades básicas e às necessidades de segurança. E depois que a gente se acostumou com a pandemia, começou a surgir mais esses dilemas, tanto de sim, conjugais, relacionais dentro de casa, quanto até a busca por bem-estar, então por deixar o ambiente da casa harmônico. Então é super importante, por exemplo, para o bem-estar, trabalhar os sentidos. Então você sim. fazer um bolo, você sentir o Claro, aroma, você ter um ambiente da claro, casa muito bem estruturado e harmônico claro, para você se sentir bem. Então sim, o claro. lar ele tem total vínculo com o nosso bem-estar. O ambiente em geral que a gente vive tem a ver com o nosso bem-estar. Então, se ele está harmônico, estético e agradável nos sentidos, seja visual, sinestésico, olfativo, etc., ele Claro, ajuda no nosso bem-estar. Então, claro, acredito muito nesse processo da neuroarquitetura nesse sentido, que é tornar o claro, ambiente perfeito, algo claro. potencial. E eu queria também tua opinião sobre isso, porque
logo mais acho que vai encerrar, nem sei quanto tempo que a gente está aqui, mas encerra com uma hora cheia. Eu já perdi um pouquinho o controle, daqui 5 minutos. 5? Não. Não, o que acontece? A neuroarquitetura, ela é um braço também da neurociência, como diversos braços que a gente vem trabalhando. E ela está tomando uma dimensão muito bacana, sabe? Eu estou dando uma assessoria também para o pessoal da SA Homestaging aqui em Portugal, e elas trabalham com homestage, com a parte de modelagem também dentro do imóvel e tal. E existe, cara, como existem dicas legais para poder trabalhar dentro da casa e para teres assim uma melhor um melhor conforto mental, vamos dizer, dentro da sua casa, tá? Mas uma coisa que me chama muita atenção assim nesse momento como você falou, né, de estar em casa e a gente briga com a família e tal, é pais reclamando que não suportam mais ficar com os filhos. Eu fico imaginando, mas foram vocês que criaram esses filhos. Então, Silvana, não é um momento de reflexão de que vocês que estão criando esses filhos dessa forma para a sociedade. Então, quer dizer, vocês não têm que aguentar o filho, a sociedade tem. E assim é tudo, sabe? A gente não faz uma autorreflexão sobre que parte nossa está sendo posta nesse mundo, o que nós estamos deixando para esse mundo. E os filhos são um grande reflexo do nosso comportamento. Então, quer dizer, esse comportamento dos filhos, onde eles deveriam ter autoridade dos pais em casa, eles são levados à escola dessa forma, e você julga uma professora que não consegue educá-lo. Quer dizer, é um momento precioso para que a gente faça essa autorreflexão, né? A maioria das reclamações em leito de morte são que eu nunca tive tempo para ficar com os meus filhos. Eu gostaria de voltar no tempo, ter menos dinheiro, ter menos bens, mas eu podia ficar mais tempo com eles. E as pessoas não estão aproveitando ainda esse momento. Por isso que eu digo, Perla, nem todos evoluem. Nem todos evoluem. Sabe? E é mais uma vez o que, repito até o que você também disse, e é algo que eu acredito bastante. Sem autocrítica, sem reflexão e sem autoconsciência, quebrar paradigmas, claro. É impossível você evoluir. E eu acredito muito, inclusive trazendo até o gancho com que você está falando sobre filhos, eu acredito nesse mesmo conceito para tudo que estiver existindo de conflito na vida de todo mundo que está aqui. Então aí eu pergunto, qual é o conflito da tua vida? Então, esta tua dor é algo que você precisa evoluir. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pensar: o que eu faço para não passar por isso de novo, né? Claro. Vai te levar a um novo comportamento. E um novo comportamento não vai resolver necessariamente o que está vivendo hoje, mas vai te evoluir para tudo. Porque se tem uma certeza na vida, é que as crises existirão sempre. Então, quem sobrevive mais? Quem está mais forte para passar pelas crises. Os relacionamentos mais fortes, as pessoas mais fortes de espírito, as pessoas que, obviamente, se precavem mais, né, para esses momentos. Não, e você tem que estar mentalmente forte, né? Porque, na verdade, o que não tem solução, resolvido está. Então, por exemplo, assim, pô, isso não tem solução. Então, tá pronto, tá resolvido. Se eu perdi, eu perdi. Se eu ganhei, eu ganhei. Aconteceu, entendeu? Não está sobre meu domínio. Mas a grande parcela dos nossos problemas, ou das nossas dificuldades, ou dos nossos desafios, ainda está sobre o nosso domínio. Sim, eu também acredito muito nisso. E no poder da adaptação que o ser humano tem justamente para evoluir. Total. Mas se teria um recado final para deixar aqui, para mim vamos aproveitar este momento de confinamento, onde a gente tem que ficar mais conosco mesmo, para refletir e pensar o que eu posso fazer de melhor para, numa próxima crise, passar por ela ileso, né? Então, o que eu posso fazer de melhor para uma próxima crise se não posso fazer nada agora? Porque provavelmente muita gente não pode fazer nada agora. E eu queria também que você deixasse uma dica principal para todo mundo levar para adiante na vida. Não, eu acho o seguinte, Perla. Por exemplo, a gente vive de problemas. Aonde tem problemas, a gente existe, senão a gente não existiria. Então, um mundo cheio de problemas, ele é um mundo cheio de possibilidades. Tentem descobrir aonde você pode contribuir com alguém. Perfeito. Se você contribui com alguém num momento de tensão, você vai ser muito mais lembrado do que se você contribui com alguém num momento de felicidade e estabilidade.
Então, o momento de mostrar quem você é, o que você tem para trazer, o que você tem para contribuir, o que você tem para se doar, o que você tem para crescer, é num momento de crise, é num momento onde todo mundo está fragilizado. Eu Perfeito. acho que é esse o recado, né? Maravilhoso. E eu até acho que, para tentar até juntar um pouquinho as reflexões, se você não tem nada mais a fazer para resolver o seu problema hoje, pense o que você pode fazer para ajudar as pessoas. Primeiro que vai te Vai distrair, chegar, vai te dar muita vai chegar oportunidade o para teu momento, crescer. vai chegar o teu momento, esteja pronto para aproveitar esse momento, sabe? Eu acho que essa é a ideia, né? Exatamente. Se eu não posso contribuir agora, eu espero o meu momento, não tem problema. Mas vai chegar o Exato. momento. E como contribuir com os outros para que você deixe sua marca no mundo? Porque a gente não está aqui só para reservar e guardar as coisas para a gente. A gente está aqui para deixar um legado para o mundo. E um legado para o mundo não é dinheiro, um legado para o mundo não é doação. O legado para o mundo, às vezes, é conhecimento, é conforto emocional, é doar um pouco de si, é trazer compaixão, enfim. O que você pode doar de si para que a humanidade passe melhor por este momento? Porque esse momento não é um problema seu. É um problema da humanidade. E se é um problema da Exato. humanidade, ela só consegue evoluir se você contribui, se eu contribuo, se o Ale contribui, se todos nós contribuímos. Exato. É isso aí. Muito obrigada por essa live Nossa, incrível. Foi um prazer imenso estar com você aqui. muito Espero que bom. a gente consiga também fazer presencial em breve. Vamos, certamente vamos. E muito obrigada mesmo pelo seu tempo e por contribuir bastante com o seu conhecimento. Acho que a gente, de O alguma vídeo forma, vai estar está. lá. O vídeo vai estar lá no canal NeuroExpert. Então, para quem quiser seguir, né, eu vou dar uma editadinha e vou colocar lá para a gente ver sempre que quiser. Tá bom, Perla? Perfeito, no YouTube, certo? Valeu. Obrigada, gente. Muito obrigada para quem ficou aqui. Beijão. Quem quiser mandar recados, estamos à disposição nos nossos Instagrams. É isso aí. Valeu. @neuroexpert para quem quiser também, da minha rede adicional, Ale. Muito obrigada, Legal. Ale. Um beijo Valeu, grande. querida. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau.